Olá pessoal, estamos de volta para mais um Matemática para Todos. Hoje com equações do primeiro grau. Este é o assunto da nossa aula. Quero agradecer a vocês a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e vamos encontrar algumas soluções para as equações que nós vamos aprender. Antes de mais nada, eu quero ressaltar para vocês que nós precisamos saber o que é uma equação para depois entender o que é uma equação do primeiro grau e as próximas equações que nós vamos aprender com vocês, juntos. Então vamos lá, pessoal. O que seria uma equação? Apenas uma equação. Ela é uma sentença matemática aberta. O que seria uma sentença matemática aberta? É uma sentença onde nós não temos condições de saber exatamente qual o valor quando nós olhamos, ou seja, ela apresenta incógnitas, ela apresenta valores em aberto. Então, exemplo, 3x menos 3 igual a 27. É uma sentença matemática aberta, porque ela apresenta a variável x e esta variável pode ter vários valores. Então, ela é aberta. Ela também é expressa por uma igualdade de expressões algébricas. Então, para ser uma equação, nós temos que identificar o sinal de igual. Tem que ter igualdade. E, obviamente, como falado desde o início, ela tem que ter uma variável, que geralmente é o x, mas essa variável pode ser outras letras, não necessariamente o x. É que o x é muito usado, é a incógnita mais usada. Então, por isso que a gente fala, onde x é a variável, né? Então, no caso aqui, todas essas expressões, 3x menos 3 igual a 27, x ao quadrado igual a 2x, 2x mais 15 igual a 3 vezes x menos 3, x igual a 3 vezes x menos 2, menos 2 vezes x menos 3, são equações. Equações por apresentarem as características de uma equação. Repetindo, quais são elas? Primeiro, ela tem que ser uma sentença aberta. Segundo, ela tem que estar expressa por uma igualdade. E, finalmente, ela tem que ter uma variável, que pode ser a letra x ou outras letras. A, B, C, T, Z, tanto faz. O mais comum, que eu disse a vocês, é a variável x. Mas para poder saber resolver uma equação do primeiro grau, que nós temos aí à frente, nós temos que entender que esta variável, ela tem um valor. Nós vamos encontrar um valor para essa variável. E esse valor será chamado de raiz. E é esse o próximo tópico que nós vamos ter que saber para poder entender a equação e especificamente a equação do primeiro grau. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, nós temos que saber que essa incógnita que está na equação, que como nós dissemos, pode ser o número x ou qualquer outra letra, ele é o resultado de uma equação. Logo, ele é chamado de raiz. Então, raiz é sempre o resultado, a solução de uma equação. Então, esse resultado, se eu substituir no lugar da incógnita na equação, eu obtendo um resultado verdadeiro na igualdade, eu concluo que ele é a raiz da equação. Então, vamos ver um exemplo de como isso funciona. Eu digo aqui, o número 10 é raiz da equação 3x menos 3 igual a 27? Então, eu estou dizendo que o valor de x é igual a 10. Será que isso é verdade? Então, para saber se isso é verdade, eu tenho que substituir no lugar do x o valor 10. Então, vai ficar 3 vezes 10. Por que 3 vezes 10? Porque 3x é a mesma coisa que 3 vezes x. Nós já aprendemos isso em expressões algébricas, em polinômios. Aí a importância de aprender polinômios, expressões algébricas e etc. Então, 3 vezes 10 menos 3 igual a 27.
E ressalto ainda para vocês que dá uma olhadinha nas nossas aulas de expressões numéricas, expressões algébricas. Vocês vão precisar muito disso em equações. Então, resolvendo, nós temos primeiro a multiplicação. Então, 3 vezes 10, 30. Menos 3 igual a 27. 30 menos 3 é 27. Logo, eu concluo que 27 é igual a 27. Isso é uma sentença verdadeira. Se ela é uma sentença verdadeira, eu concluo que x igual a 10 é a raiz da equação. Então, eu respondo: x igual a 10 é a raiz... Ai, tá difícil aqui. Da equação. Vamos dar continuidade a alguns conceitos ainda que nós precisamos saber para a resolução de uma equação do primeiro grau, do segundo grau, qualquer equação. Mas a mais básica para nós é a equação do primeiro grau. Quem não entende uma equação do primeiro grau não consegue resolver outras equações. Então vamos ver agora o que é o conjunto solução, ou o conjunto verdade de uma equação. Porque nos enunciados de exercícios nós vemos algumas coisas se referindo a conjunto solução, conjunto verdade. O que é isso, né? Se eu não souber interpretar o que está me pedindo, eu não vou saber resolver também. Então vamos lá, pessoal, mais um item a aprender. Então o conjunto solução ou conjunto verdade, que nós vamos representar pela letra S como conjunto solução e V como conjunto verdade. Ele é o conjunto, ou seja, a colocação dos elementos, das raízes dentro desse conjunto. Ele é a solução da equação. Então, exemplo, o conjunto solução 0 e 2. Então a gente já sabe que 0 e 2 são as raízes da equação. É o conjunto solução da equação x² igual a 2x? Será que é isso? Eu vou fazer isso como uma afirmação. Eu vou dizer que é o conjunto solução. Então, se eu estou dizendo que é porque ao substituir as raízes dentro dessa equação, eu vou obter um resultado verdadeiro. Vamos ver se isso acontece. Então, se o x for igual a 0, então nós temos que 0 ao quadrado é igual a 2 vezes 0. Logo, 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0, verdadeiro. Olha lá, é a solução. Se x for 2, eu substituo. No lugar do x eu ponho 2. 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2. 2 ao quadrado é 4 e 2 vezes 2 é 4, verdadeiro. Então, por isso, eu posso afirmar que os elementos 0 e 2 são raízes da equação e formam o conjunto solução da equação x² igual a 2x. Vamos ver também um pouquinho de equações equivalentes, porque equações equivalentes também nos ajudam a aplicar alguns princípios para a resolução de equação do primeiro grau. Claro que esses princípios eu não vou ficar dando para vocês aqui. Nós vamos direto ao modo prático da resolução da equação do primeiro grau. Porque o nosso objetivo é facilitar a vida de vocês. E essa parte de princípios vocês aprendem nas cadeiras escolares. Então, essas coisas até chegam a confundir um pouquinho vocês. Mas são elas que nos permitem a usar métodos para a resolução da equação do primeiro grau. Mas vamos lá, vamos ver o que é uma equação equivalente. E aí, pessoal, as equações equivalentes são aquelas que têm o mesmo conjunto solução. Então, elas têm expressões algébricas diferentes, mas que dão o mesmo resultado para as duas equações. Então, aqui nós temos o exemplo. 3x menos 3 é igual a 27 e 3x igual a 30. Se o x for igual a 10, será que elas são equivalentes? Vamos ver. Colocando no lugar do x o 10, nós vamos ter 3 vezes 10 menos 3 igual a 27. 30
menos 3 igual a 27. 27 igual a 27, portanto, verdadeiro. Aqui nós já sabemos que 10 é a raiz dessa equação. Na próxima, 3 vezes 10 igual a 30. 3 vezes 10, 30. 30 igual a 30, verdadeiro. Se elas apresentam a mesma raiz como solução, então eu digo que 3x menos 3 igual a 27 é equivalente ao sinal de equivalência, é equivalente a 3x igual a 30. Por quê? Porque elas apresentam a mesma raiz, a mesma solução. Então, são equivalentes. E aí dá para fazer uma série de relações com essas equações. Vamos ver então como é a solução de uma equação do primeiro grau propriamente dita. Então, uma equação do primeiro grau, como que ela se apresenta? É toda equação escrita na forma ax mais b igual a zero, onde a e b são números. Ela representa os conjuntos numéricos que nós temos. E, logicamente, o a tem que ser diferente de zero para que exista a variável x, porque nós já sabemos que multiplicar por zero anula a multiplicação. E aí só ficaria a letra b, deixaria de ter a representação de uma equação do primeiro grau. Então, ela tem que ser escrita na forma ax mais b igual a zero, desde que o a seja diferente de zero. E, obviamente, se ela é do primeiro grau, é porque o expoente do x é 1. Então, nós aprendemos em polinômios que o grau de um polinômio, ele é dito pelo maior número que a variável apresenta. Se só apresenta a variável x com expoente 1, é do primeiro grau. Por isso que eu posso chamar a equação escrita dessa forma de uma equação do primeiro grau. Então, ela vai admitir só uma única raiz. Não dá para ter mais do que um valor como conjunto solução. Então, apresenta só um valor como conjunto solução. E como que eu resolvo? Eu resolvo usando as propriedades da equação, que são os princípios da equivalência, da aditividade, da multiplicatividade, e assim vai em diante. Mas nós vamos fazer pelo modo prático da utilização desses princípios. Então, como fica isso aqui? 3x menos 1 igual a 14. É uma equação do primeiro grau? É. Por quê? Porque ela está escrita na forma ax, que é o 3x, mais b, que é o menos 1, igual a zero, que foi substituído pelo valor 14. Como é que eu faço isso? Tudo que tem x deve ficar no primeiro membro. Você está falando em primeiro membro, mas você não falou nada disso anteriormente? Sim. Eu digo que é primeiro membro tudo que está antes da igualdade. Então, antes da igualdade, eu chamo de primeiro membro da equação. E tudo que está após a igualdade, eu vou chamar de segundo membro da equação. Então, algumas nomenclaturas importantes. Logo, repetindo, tudo que não tem x que está no primeiro membro, eu passo para o segundo membro. E tudo que tiver letra x no segundo membro, eu passo para o primeiro membro. E usando o princípio da aditividade, o princípio aditivo, ou seja, fazendo a troca de sinais na mudança de membros. Não vou ficar explicando aqui como usar, senão eu complico vocês. Então, vamos simplificar. Então, passa o que não tem letra para o segundo membro. Então, eu vou passar o menos 1. Ele vai trocar o sinal. Então, vai ficar no primeiro membro 3x igual. Segundo membro, já está o 14 lá, eu mantenho ele. E passei o número 1. Trocando o sinal, ele vira mais 1.
bem simples mesmo, e com todas as equações. Ao fazer isso, eu somo, faço a continha daquilo que ficou no segundo membro. O primeiro membro vai se manter, eu não mexo. Vai ficar 3x igual a 14 mais 1, que é 15. De novo, eu tenho aqui 3x. 3x eu já sei que é 3 vezes x. Então a parte numérica tem que passar para o segundo membro. Passa com o sinal trocado, com a operação inversa dela. Se está multiplicando, eu passo dividindo. Se está subtraindo, eu passo somando. E ao passar o número 3 aqui, eu vou passar ele dividindo. Então vai ficar x igual a 15 dividido por 3. Mas você disse que é dividido, não é fração, você está colocando como fração. Mas nós aprendemos que a fração é uma divisão. Então eu indico em forma de fração. Agora, se não quiser, escreve o sinal de divisão e coloca o número 3 do lado. Não tem problema. Basta saber fazer as contas e saber aplicar esses princípios. Então, vamos fazer a conta que eu acabei de falar. Quanto que é? Quanto que é 15 dividido por 3? 5. Então, o x é igual a 5. Olha um sinalzinho aparecendo aqui. Ele não parece com a equivalência que nós aprendemos antes desse tópico? Sim, e eu posso dizer que esta equação é equivalente a essa. Ou seja, eu posso dizer que esse valor de x é 5, que a raiz dessa equação é 5. E nós vimos que quando nós temos a raiz, nós temos o conjunto solução. E o conjunto solução é 5. E lá na teoria também, nós colocamos conjunto solução ou conjunto verdade. Eu posso escrever aqui como um V. Eu posso escrever assim, ou V igual a 5, que é o conjunto verdade. Tanto faz. É bem simples desse jeitinho. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu já disse em outros vídeos do canal, e vou repetir para vocês. Coloquem nos comentários. Ah, mas eu gostaria de saber como é que se resolve a equação do primeiro grau dessa forma. Resolve. Ah, eu gostaria de saber, dentro da teoria, esses princípios que você citou, da aditividade, da multiplicatividade, como é que isso se aplica para que eu entenda a equação do primeiro grau? Ou não, eu quero continuar na forma prática, porque eu entendi assim. Dê um like, se vocês gostaram, compartilhem, mostrem para os seus amigos. E se vocês estiverem vendo através do Google Plus, através do Facebook, façam a inscrição no canal do YouTube. Vocês vão receber notificações das aulas que estão sendo publicadas. Vou passar para os exercícios para que vocês possam treinar. E na aula de quarta-feira, na resolução dos exercícios, nós vamos resolvê-los. Então, pessoal, os exercícios. Resolver as equações sabendo que o conjunto universo é Q. Caramba, o que está acontecendo? Resolver as equações universo Q? Você não falou nada disso na teoria? É que para resolver equações, nós temos um conjunto a ser trabalhado e nós podemos limitar esse conjunto. Então, nós podemos dizer que o conjunto é naturais, que o conjunto é real, que o conjunto é racional, que o conjunto é inteiro. Nós aprendemos tudo isso anteriormente na representação de conjuntos. Aí está, se o conjunto universo é igual a Q, então, quando o x for encontrado a sua raiz, eu vou ter que verificar se esse x está dentro do conjunto de números racionais. E aí eu vou dar a solução do exercício. Porque se não for um número racional, o conjunto solução será vazio. E se o conjunto solução for vazio, eu tenho que representar dessa forma. Chaves aberta ou uma bolinha cortada, que é a representação do conjunto vazio. Se eu colocar a bolinha cortada dentro das chaves como conjunto solução,
fica errado. Por que que fica errado? Porque isso não irá representar o conjunto solução. Ele irá representar um conjunto unitário. Por quê? Porque ele tem um conjunto dentro de um conjunto. E nesse caso, eu tenho que ter alguns cuidados. Então, eu tenho que prestar atenção no enunciado, interpretar o enunciado. E eu fiz isso de propósito. Então, aqui, as equações são 11x mais 7 igual a menos 6, 5 mais 2x igual a 1, x menos 3 igual a 1, 3x menos 5 igual a 1 meio, 0 igual a 11x menos 4. No segundo exercício, aqui eu já fui mais direta, né? Resolva o universo igual a quê? Então, toda vez que vocês também encontrarem essa palavra resolver, resolva, é para dar o conjunto solução. Tem que ser dado o conjunto solução ou o conjunto verdade, né? Baseado no conjunto universo que nós temos no enunciado. Então, na letra A, 2x mais 11 igual a x, 1 mais 2x igual a 3 menos 5x, x menos 1 igual a 7 menos 2x, 7x mais 1 igual a 5x menos 7, 1 menos 3x igual a 17 menos 4x. Vamos anotar o terceiro e quarto exercício. E agora o quarto exercício, resolva o igual a quê? Né? O universo igual aos racionais. Então, 3 vezes x mais 3 menos 1 igual a 2. 3 vezes x mais 2 menos 1 igual a 2 vezes x mais 3 menos 7. 5 vezes 2x mais 7 menos 1 igual a 4 vezes x menos 5 mais 9. 2 vezes x mais 1 mais 5 vezes x menos 1 igual a 7. 11 vezes x menos 7 menos 7 vezes x mais 1 igual a 11 menos x. E aqui também resolver em u igual a quê? Ou seja, o universo igual aos racionais. X sobre 2 igual a 5 sobre 2, 3x sobre 2 igual a 1 sobre 5, x sobre 5 mais x sobre 7 igual a 12, x menos 1 sobre 2 igual a x mais 1 sobre 3, 2x menos 3 sobre 5 menos 11 menos x sobre 3 igual a 29 30avos. Bom, pessoal, os exercícios eles param por aqui. Eu conto com vocês para a aula de resolução de exercícios, onde nós vamos resolver um a um, explicando tudo novamente, né? Para aqueles que chegarem ao canal, poderem também ter oportunidade de aprender como se resolve uma equação do primeiro grau. Eu sei que os exercícios aqui, para alguns que já estão em estágios avançados e que sabem resolver bem, é simples, é fácil. Mas também nós temos que ter um pouco de humildade, né? Com relação às pessoas que não têm oportunidade de aprender, não teve oportunidade de aprender, alguns que estavam na escola aprendendo e não conseguiram entender. É como se fosse uma aula particular mesmo. A oportunidade é para todos. Para aqueles que já sabem muito, por que não relembrar, né? Porque se eu for pensar que eu já sei esse assunto, eu não estaria aqui explicando esse assunto para vocês. Então, eu conto com a colaboração de vocês. E esses alunos que sabem um pouquinho mais, que têm uma outra visão, por que não fazer um comentário propondo algum exercício para que ajude um outro colega? Isso aí é importantíssimo. E nós estamos aqui para nos ajudarmos, né? Porque eu também aprendo com vocês. De qualquer forma, até quarta-feira. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus.